Paz, gente, shalom, shalom. Estamos aqui hoje para mais uma aula. Vamos falar um pouquinho no dia de hoje sobre andar em fé, né? O que significa andar em fé, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a fé não é um sentimento, a fé não é um pensamento positivo, a fé é um fundamento, né? A fé, ou você tem fé ou você não tem fé, né? Então a gente precisa entender que andar em fé é andar sobre um fundamento, que é a palavra. A palavra de Deus é o fundamento. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus, ok? Andar em fé implica em abrir mão do que vê, né? Do esforço e do entendimento próprio. Ou seja, andar no Espírito implica em renunciar às três coisas: andar por vista, andar por esforço próprio e andar pelo entendimento próprio. Não andar por vista, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Existem três coisas importantes que a gente precisa abolir da nossa vida para a gente poder andar em fé. A primeira coisa é a gente andar pelo aquilo que a gente vê, né? Muitas vezes, para ter fé, a gente não tem necessariamente visão, né? A fé não tem nada a ver com a visão. A fé tem a ver com o fundamento, com a palavra de Deus. O que a palavra nos diz sobre cada circunstância. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos seguir, avançar, crescer, amadurecer, porque a gente espera ver para crer. E aí a gente vai entendendo sobre a vida de Tomé, né? Que Tomé tinha essa dificuldade de crer, porque ele só conseguia crer naquilo que vê, naquilo que é palpável, naquilo que a gente consegue tocar, naquilo que a gente consegue ver na frente dos nossos olhos. E a fé, ela não tem nada a ver com isso. A fé tem a ver com a palavra de Deus, certo? A fé é o fundamento, é a firmeza, né? É a base de todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé, né? É impossível fazer a vontade de Deus sem fé, né? É impossível você viver coisas extraordinárias no Senhor se você não tem fé para andar sobre o firmamento que é a palavra de Deus, certo? O segundo aspecto importante, esse era o primeiro, tá? O primeiro aspecto que a gente precisa abolir é a visão, é o esforço próprio, né? O jeitinho brasileiro para que as coisas aconteçam, né? E o terceiro aspecto é simplesmente o entendimento próprio, aquilo que eu entendo, né? Essas coisas a gente tem que abolir, né? A visão, o esforço próprio e o entendimento próprio. Ou seja, a fé tem o próprio padrão, que é a palavra de Deus, ok? Se aquilo que nós buscamos ver e aquilo que a gente está vendo não tem a ver com a palavra, se aquilo que nós estamos fazendo não tem a ver com a presença de Deus, tem a ver com o nosso esforço, com aquilo que nós temos produzido pelo nosso trabalho, e se aquilo que nós estamos entendendo não tem nada a ver com a palavra e tem a ver com o nosso entendimento, nossa inteligência natural, nós não estamos andando por fé, estamos andando pelo nosso próprio entendimento, que é perigoso, ok? Primeiro aspecto. O segundo aspecto importante para andar no Espírito é não andar por vista, mas por fé. Tenho sempre comigo uma regra: enquanto o que vejo confirma com a palavra de Deus, continuo vendo. Ou seja, aquilo que eu estou vendo está linkado com as Escrituras, eu continuo vendo isso, continuo seguindo isso, eu continuo trabalhando nessa visão, ok? Mas, porém, quando aquilo que eu vejo, né? Quando, porém, não confirma, aquilo que eu estou vendo não está sendo confirmado pela palavra de Deus, eu ignoro o que eu estou vendo e fico somente com a palavra de Deus. Porque a palavra é fundamento. A visão não é fundamento. A visão é dom. Muitas vezes a gente não vai ter visão, mas a gente tem o fundamento para seguir. Muitas vezes a gente vai ter o fundamento que nos leva a Cristo, mas a gente não está vendo nada. Mas a gente está seguindo as Escrituras.
está seguindo um padrão que Cristo deixou para nós seguirmos. Isso é andar por fé, ok? É um estilo de vida. É um estilo de vida considerado louco. E é sim loucura para o mundo. Andar na palavra muitas vezes é um estilo de vida considerado louco para o mundo. Por quê? Muitas vezes nós andamos nas escrituras, nós estamos fazendo coisas que o mundo não está fazendo. Nós estamos acreditando em coisas que as escrituras estão dizendo, mas que o mundo está totalmente o oposto. Nós estamos andando na contramão do mundo. E isso é sim, de fato, uma loucura. Mas isso é um estilo de vida, né? Você vai ver os discípulos, todos os homens de Deus que fizeram a diferença no mundo, na terra, eles andaram contramão do mundo e andaram a favor das escrituras. Eles buscavam o reino em primeiro lugar e as demais coisas eram acrescentadas. Isso já é uma loucura, né? Mas exatamente isso é andar por fé, não pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. Uma situação em que facilmente andamos por vista em relação às enfermidades. Insistimos em olhar para os sintomas da doença, em vez de olhar para a palavra de Deus. Se a palavra diz que o Senhor já levou as nossas enfermidades na cruz, em Mateus 8:17, ele diz isso, devemos rejeitá-las e passar a verdade da palavra, independentemente do que estamos vendo ou sentindo. Nós precisamos crer nas escrituras mais do que as situações, né? Pô, eu estou passando por um problema, uma enfermidade, como nós estamos falando aqui. Por mais que o meu corpo está enfermo, mas as escrituras diz que o Senhor já levou sobre si todas as enfermidades. Então, se a palavra diz isso, né? Se as escrituras dizem que o Senhor já levou sobre si todas as enfermidades, eu preciso passar essa informação para o meu corpo, para a minha mente e declarar sobre mim a palavra de Deus e não aceitar as circunstâncias, porque eu não posso andar pelo que eu vejo, mas eu preciso andar pelo que a palavra diz e pelo aquilo que eu creio, e assim vice-versa em todos os problemas. A palavra de Deus nos tem uma receita para todos os problemas da vida, todas as demandas que tentam nos paralisar, nos parar, que são parasitas na vida, que vão nos sugando. A palavra de Deus tem uma receita. Eu tenho um problema no casamento, a palavra diz que se nós aplicar as escrituras, ela vai curar o nosso casamento, ela vai curar nossas finanças, ela vai curar nossa saúde. Se nós seguirmos as escrituras com fé, crendo que isso aqui é verdadeiro, é a palavra que o Senhor deixou para nós, nós viveremos uma vida por fé e andaremos em fé e seremos bem-sucedidos em tudo. Se nós pegar todos os contextos de todas as vezes que o povo de Israel teve que avançar, teve que tomar posse de algum lugar, teve que fazer alguma coisa que o Senhor estava dando uma direção, nunca foi favorável à situação visível. Sempre foi muito maior do que aquilo que eles estavam ouvindo do Senhor. Mas o resultado do que eles ouviam de Deus era muito maior do que a circunstância. Quando nós geramos isso numa obediência radical ao Senhor, uma obediência radical à palavra de Deus, nos colocando submissos a ela, 100%, sem resguarda, sem alguma parte que não esteja na mão do Senhor, o resultado é estrondoso, porque a palavra, ela frutifica por si só quando ela é obedecida, quando ela é colocada em prática. Os frutos são visíveis, né? Então a gente precisa entender que antes de qualquer coisa mais, antes da profecia, antes do dom, antes da visão, antes de qualquer coisa, antes dos milagres, vem as escrituras, porque as escrituras é fundamento. A palavra de Deus não há mutação, né? Ela é imutável, ok? E isso é andar por fé. Andar por vista é característica de um crente carnal. Um crente carnal que se move somente por vista, pelo aquilo que eu vejo, aquilo que eu consigo tocar, ele não é um crente espiritual. Ele é um crente movido pela razão, pelaquilo que é o momento, as circunstâncias. Ele não consegue andar por fé. Por quê? Porque ele é movido pelo que ele vê.
o que ele consegue tocar, ou o que é favorável para mim. E a Bíblia diz que isso é um crente carnal, não tem nada a ver com um crente espiritual, porque é um crente racional, se move pela mentalidade do mundo, né? Se insistirmos em andar assim, seremos escravos do natural. Quando andamos pelo que vemos, somos escravos daquilo que vemos, não conseguimos viver o sobrenatural, porque o sobrenatural está fora do natural. O sobrenatural é o mundo de Deus, ele não tem a razão do homem, tem a vontade e o governo de Deus. Por isso nós precisamos arrancar a visão, por isso nós precisamos arrancar o esforço próprio, né? E por isso precisamos arrancar o entendimento próprio e buscar a mente de Cristo, buscar a força do Espírito, né? Que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Se submeter ao Espírito, ser levado pelo Espírito e ser trazido pelo Espírito, empoderado pelo Espírito, e andaremos no Espírito e faremos coisas maiores que o Senhor nos deixou para fazer. E aí sim andaremos por fé, certo? As circunstâncias facilmente nos desanimarão e ficaremos prostrados. Devemos ter um olhar profético, andar pelo que cremos que será e não pelo que o diabo quer nos mostrar. Ou seja, nós precisamos sair do limite da razão, do limite do entendimento humano, do limite do esforço humano e entrar na visão de Deus, ministrado pelas Escrituras, ministrado pela palavra, liberado pelo Espírito Santo, empoderados pelo Espírito Santo. Então nós vamos andar e vamos ver coisas extraordinárias, porque praticamos na palavra, vemos a palavra, comemos a palavra e andamos na palavra. Ok? Isso sim é andar no Espírito, isso sim é andar por fé. Deus abençoe a todos. Shalom.